bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Que bom. E aí, boa? Vamos lá? História, página 13, vamos continuar a nosso assunto lá, né? As modalidades da colonização. Bom dia, Antônio. Bom dia, Amanda. Bom dia, João. Bom dia, quem mais aqui? A Pietra, o Bruno, enfim, bom dia a todos, todos. Já não foi essa, mas já sim, já, mas a gente viu por um outro viés, Antônio. Vocês já leram ela também? Nós vimos lembra que eu trouxe para vocês eu apresentei aqui uma página na web aqui que falava sobre dividir e conquistar. Lembra? Então, nós vimos ali. E agora vamos dar uma olhadinha um pouco mais, para aprofundar um pouco mais ali na apostila, no material didático de vocês. Ou vocês leram? Vocês leram o material didático de vocês? Hã? Contem lá. Para fazer uma reflexão, tá? A respeito do tema, tá? Aqui, vamos ver aqui. Qual página? Viu, Amanda? Página 13, Amanda. Página 13. Então, assim, ó, cara, nós vimos um pouco sobre a questão ali do Epicuro. Esse cara é o Epicuro, né, cara? Esse cara aqui é o pai do estoicismo, né? Dei uma sacada nisso, estoicismo. É uma filosofia, cara, de vida, bem bacana, cara. Né? Equilíbrio, na verdade, o equilíbrio físico e emocional. 3 ou 13? 13, Antônio, página 13. Tá bom? Então, viu, Antônio? O Antônio e todos os outros, o Antônio faz mais perguntas. Eu adoro o Antônio, suas perguntas mirabolantes. Tem alguns assuntos que a gente vai se apegar talvez mais com relação aos outros, alguns temas que nós vamos nos apegar mais com relação aos outros. Não significa que tudo que está na apostila, talvez nós iremos trabalhar, assim, sacou? Tá? Tem coisas que, de repente, a gente vai dar mais atenção do que outros temas, tá? Que eu acho mais interessante e que não só porque eu acho que é mais interessante, no sentido também, né, do que que há a maior possibilidade, né, de cair em vestibulares, futuros vestibulares, né, mas a própria compreensão mesmo de determinados assuntos aqui. Né? Quando se fala, por exemplo, de modalidades de colonização, é um tema aberto, mais aberto, né? A respeito desse período da nossa história aqui, né, nós falamos da história das Américas, né, ou da colonização europeia nas Américas. Tá? Depois vai se tornar mais específico, a colonização inglesa, a colonização francesa, a colonização espanhola, e blá, 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 né? Esse assunto, esses tipos, essas modalidades, né, de colonização, esses assuntos assim, são interessantes, né, para mostrar, sim, a forma abrupta, né, como fomos, né, colonizados, né, como fomos manipulados, né, enfim, como fomos violentados. Então, é interessante nesse ponto de vista. Mas não do outro ponto. Antigamente, rapaziada e meninada, né? Eu vou contar para vocês, na minha época, por exemplo, há 1 milhão de anos atrás, certo? Nós, quando estudávamos, por exemplo, sobre a questão da colonização, sobre os portugueses, na verdade, eu estudava mais sobre a história do Brasil, né? A respeito da colonização, no ensino fundamental. No ensino médio que abria um pouco o leque, mas quando se falava sobre essas questões de colonização, era colocado os europeus como heróis, sabe? Era colocado os europeus como heróis, cara. Né? Que se não fossem os europeus, nós ainda estaríamos falando do Tupi-Guarani. Que bom que pudesse não ter acontecido a colonização. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler aqui o que o Antônio escreve, porque quando o Antônio escreve, ele escreve assim, de bom proveito, né? Assim como todos vocês, que eu tenho certeza que são e têm a mesma
né, a possibilidade de fazer o que o Antônio faz, tá? Então ele coloca, professor, eu li os povos americanos e a filosofia, e tem muito a ver, porque os europeus invadiram a América porque achavam que a cultura americana era exata, né, inferior à dele. Na verdade, não era bem assim, viu, Antônio? Na verdade, foi uma forma, isso daí foi uma espécie de uma desculpa assim, que eles deram, né? A inferioridade, a índios que não conheciam Deus, né? Que não conheciam o progresso, né? Então foi denominado a eles, né? Foi denominado a eles como selvagens, né? Como bárbaros, né? Os bárbaros do seu tempo, daquele tempo do século XVI, né? Mas não era assim, não, cara. Tanto os europeus sacaram que os índios tinham, os índios aqui, né? As culturas indígenas, elas tinham vamos colocar assim, um modo de vida, uma forma de se viver, tá? Diferente da deles. Mas que não implicava que os índios aqui fossem, por exemplo, autodestrutivos ou fossem, por exemplo, não soubessem viver em comunidade, não soubessem viver em conjunto, né? Porque viviam em tribos, tinham a sua relação, tinha uma relação com a economia, tinha uma economia no sentido de administrar o meio ambiente ali, né? Tinha uma relação com os próprios, né? Com os próprios índios. Então as coisas as coisas viviam, as coisas tinham um fundamento aqui, né? A questão é que para se invadir o local você tinha que ter o quê? Você tinha que ter você tinha que ter um álibi. Daí o álibi que se foi usado foi com relação à contracultura. Olha, essas pessoas não conhecem Deus, essas pessoas são inferiores porque não conhecem o dinheiro, não conhecem o valor do trabalho, não conhece isso, não conhece aquele outro. Então, de uma certa forma, foi uma forçação de barra ali, né? Para que eles pudessem invadir aqui. É a mesma coisa, por exemplo, hoje, bom, é claro, né? Mas um país aí desenvolvido, armamentista aí, resolve invadir um país aí, sei lá, segundo mundo, tá? Que não tenham condições de uma guerra, mas resolva por interesse, resolva invadir. Ele vai ter que prestar conta para a Organização das Nações Unidas por que vai invadir. E ele vai inventar uma desculpela e vai invadir, cara. Como foi o caso, por exemplo, das Torres Gêmeas. Lá o Osama Bin Laden lá, né, extremista total, lá ataca lá, bom, segundo a história oficial, né, ataca os Estados Unidos, os norte-americanos invadem o Oriente Médio com uma frase, né, com o George William Bush filho lá, que é assim totalmente retrógrada, né? Nós vamos a luta do bem contra o mal, é a luta do Deus contra o diabo. Aí aquilo colou, e se não colasse, os caras invadiam do mesmo jeito, os caras passam por cima de quem está ali, de quem está, vamos colocar assim, tentando estabilizar uma ordem no país, no mundo, como a Organização das Nações Unidas, e acabou. Vai, faz e pronto. Né? Os indígenas acharam que os europeus eram deuses. Exatamente. Aí sim, Antônio, exatamente, é bem dessa, né? É uma das formas como que os europeus tiveram, assim, tiveram êxito em né, na sua conquista aqui foi justamente essa, né? Os indígenas acreditarem que os europeus, né, eram no primeiro momento, tá? Eram deuses ali, né? Eram deuses, né? Porque fala questão dos índios, né? Nós falamos sobre um politeísmo, certo? Que é o quê? A crença em vários deuses aqui, né? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Eu pediria para que o FG, que entrou agora, desse aí, só o microfone. Bom dia, FG, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então, assim, onde eu estava?
Sim, a relação do primeiro momento, né, aquela relação, ela foi, de uma certa forma, né, os índios acreditarem que os europeus eram deuses, e o pior, né, cara, simples, pelo simples fato de eles dominarem, por exemplo, né, o fogo, né, cara, né? Quando os índios percebem, o fogo é algo sagrado, né? Ele faz parte da concepção, né, de entendimento, né, da relação do homem com os deuses ali, né, com Deus, entendeu? Então, essa relação que se tem entre o índio, né, a concepção do índio, né, a respeito sobre o sobrenatural é muito mais ampla daquilo que os europeus tinham. Os europeus acreditavam apenas em um Deus, né, que já estávamos vivendo, né, já o período da nossa linearidade temporal do tempo, né, estávamos há mais de entre final de 1400 e início de 1500, final do século XV e início do século XVI, né? Então, nós estávamos já há 1.500 anos do nosso calendário cristão. Os índios não, os índios, como eu falei, eram politeístas, acreditavam em várias divindades, né? E na ação dessas divindades, o fogo era uma delas. Daí chegou o europeu aqui com uma puta espingardona lá, né? Um bacamarte que chamavam lá, né, cara? Que né? Saía fumaça, fogo para tudo quanto é lado, né? E isso quando ele não pegou lá, né? Algum líquido inflamável, né, cara? Ele tacou fogo ali na mão ali, fez. O índio pirou, o índio pirou. É lógico, cara, né? É uma coisa, para ele era uma coisa sobrenatural. Então ele acreditou nos filhos, né, de deuses, né? Ou depende, né? A crença foi essa, né? Essa relação com uma cultura, né, que dominava, tá? Dominava uma das características, né, essenciais da sobrevivência do índio, que era o fogo. Muito bem observado, Antônio, muito bem observado, é bem isso mesmo, né? Isso tudo faz parte da modalidade de colonização, cara. Se a gente pensar num sentido mais amplo da coisa, isso tudo faz parte da modalidade, das modalidades de colonização. Nesse momento, né, da história, né, desse encontro, né, entre duas culturas diferentes. Mas isso é o começo, né, cara? Né, depois esse homem que era considerado uma pessoa, né, divina, né, por dominar isso, aquilo, aquele outro, né, o índio vai perceber que não é bem assim, né, cara? Que esses, entre aspas, filhos de deuses, né? Só se fossem deuses do mal, porque os caras começaram aqui a apavorar, né, cara? E aí começa toda a história, né, de manipulação, como eu falei para vocês, de violência, né, de genocídio, né? Então nós temos ali na apostila de vocês. Então, veja bem, estão explicando de volta. A primeira parte foi mostrar um pouco sobre a questão do dividir e conquistar, né? Que está aqui, ó, né? A frase do Epicuro ali e tal, né? A segunda parte foi tentar fazer um diálogo, mostrar para vocês aqui essas modalidades, né? Vocês sabem que, né? Aqui, eu tenho que usar aqui, ó, o material de vocês, então eu vou fazer jus aqui o material aqui, ó. Os europeus desenvolveram duas formas principais de colonização na América: as colônias de povoamento e as colônias de exploração. Bom, vamos dividir então as duas formas de colônias de povoamento e colônias de exploração. Bom, percebendo que eu nunca consigo passar de um parágrafo, né? Porque eu gosto de falar, né, cara? Mas eu gosto de falar porque faz parte de uma das paixões da minha vida, que é a história, que é além da história, vocês. Falar, trazer, mostrar para vocês, desmistificar, não só desmistificar, mas fazer compreender o que está aqui, né? Então, essas duas questões aqui, povoamento e exploração, a priori se tratam, né, das culturas que chegaram às Américas. Por exemplo, nos Estados Unidos, a colônia, houve uma das modalidades ali que ocorreu ali foi a colonização ou a colônia de povoamento, onde as pessoas saíram, né, de suas origens, suas terras ali, né,
principalmente a Inglaterra, Escócia, a Irlanda, aquelas regiões ali, né? E foram para tentar uma nova vida, né? De povoamento, né? De reconstruir. Fantástico, bacana. Aqui, ou melhor, na América Central e América do Sul, as questões aqui, a colonização aqui foi mais uma questão de exploração. Tirar tudo daqui e levar para lá. Olá, peraí só um pouquinho, vamos ver quem participa aqui. Eu acho que é o Antônio, se eu não me engano. Colônias de povoamento ao norte, as colônias de exploração ao sul. Eu acho sim, exatamente isso mesmo. Né? Centro-sul, poderia colocar assim, Antônio. Né? Os demais, participem, galera. Pô, vocês estão quietinhos aí. É legal participar. Dá uma força aqui para mim, que me ajuda. Né? Então é bem isso mesmo, ao norte e ao sul. Nós vamos ver isso no desenrolar da própria história, viu, galera? Nós vamos ver isso no desenrolar da própria história. Por exemplo, a nossa atualidade. Por que, que a coisa lá funciona nos Estados Unidos e aqui não? Sendo que nós somos colonizados praticamente na mesma época. Vou só tomar um trago da minha água. Por que, que as coisas funcionam lá e por que, e aqui não? O que está por detrás disso, né? Tá a estrutura, a base. Estão ligados? É a mesma coisa vocês aí, né? Daqui para frente. Vocês vai depender muito do que vocês vão fazer agora para que lá na frente dê certo. Tá? Para que lá na frente, se vocês primam, se vocês estão aqui, então, vocês aqui realmente, olha, eu fico de cara com vocês, é uma galerinha que eu acho massa. Tá curtindo, tá vindo nas minhas aulas, tá indo nas aulas dos outros professores, acredito eu, né? Mas é bem essa mesmo, cara, é construir, cara, é trabalhar, é fazer, é começar. Ah, mas eu posso assistir aula depois lá no YouTube, lá, então, né? Aquela coisa do depois, o depois é uma palavra cansada. O depois é uma palavra cansada, né? Não, tem que ser o agora. Você pode, faz, né? Isso é a base da estrutura de um futuro próximo de vocês. Que lá na frente isso daí vai fazer, o que vocês estão fazendo aqui vai fazer muito sentido. Vocês vão olhar para trás e falar assim, porra, cara, sinceramente, cara, é isso aí mesmo, poxa, legal ter feito o que eu fiz, ter a vontade que eu tive naquele momento ali, né? Ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje uma dádiva, por isso que se chama o presente, exatamente. O presente ele é exatamente isso, uma dádiva, né? Do acontecer agora, né? Da atualidade, de como nós estamos, de como nós só pensamos no futuro porque existe o presente. Talvez isso daí seja redundante, seja simplório, mas as pessoas não param para pensar nisso. As pessoas pensam lá. Elas fazem uma ligação entre passado e futuro, elas tiram o presente muitas vezes, né? Ai, como foi bom o dia de ontem, eu quero que amanhã seja bom, mas e o hoje, né? Hoje você só está sendo vamos colocar assim, uma passagem, será? Você só está canalizando o passado e o presente, e o futuro, mas e o presente? O presente é o mais importante de todos, né? Mas no sentido né, do futuro, né? O passado, em algumas culturas, por exemplo, os judeus, se eu não me engano, os hebreus, os judeus, se eu não me engano, a questão do presente é muito importante. O tempo para eles é o presente. Não existe passado, não existe o futuro, existe o presente, é o que está acontecendo. Tem lógica, exatamente, tem lógica. Né? É o presente, é o que nós estamos fazendo. Daqui para frente, do que nós estamos, a nossa ação daqui para frente é o futuro e não o passado. Né? Podemos, é claro, nós no modo ocidental temos que considerar, não que temos, somos obrigados, mas é interessante considerarmos o passado, mas o passado como uma lição sempre, né? O que nós vimos acontecer, por exemplo, com os povos da América aqui, né? E a forma como fomos colonizados, né? Seria não seria, né? Um registro muito grande, um registro muito importante, né? Né? De uma violência, né? Que não pode, que não deva, né? Se repetir, mas se repete,
certo? Vejam, por exemplo, como nesse momento, né, na nossa história, ou nos últimos 20 anos da nossa história, o que nós fizemos e o que nós continuamos a fazer com os índios, indiferente dos governos, tá? Seja esse cara aí o Lula, seja esse cara aí o Bolsonaro. Ambos, né? Quase exterminaram por completo, né? E estão fazendo isso, né? Invadindo terras, né? Tocando os caras de lá, da sua região, das suas regiões, né? Onde é concedido por direito, né? Os caras estão tomando, mandando fazendeiros, apoiando fazendeiros para que isso aconteça, em nome de um progresso, em nome de um progresso kantiano, né? De Auguste Comte, por exemplo. Que é isso, cara, né? Que há 500 anos esses caras sofrem. Então, há 500 anos existem as modalidades de colonização, quando se fala em modalidades, né, elas estão cada vez mais atualizadas, né, cara? Cada vez mais atualizadas. Hoje se usa tecnologia para que isso aconteça, né? Para mapear terras por satélite, etc. e tal. Hã? Cadê o ser humano na história toda aí? Entendeu? Ai, cara, eu queria falar com vocês o tempo todo. Eu gostaria de falar com vocês assim, a manhã toda com vocês, pela educação e pelo respeito que vocês têm, pelo menos pelas minhas aulas. Eu vejo que vocês não arredam o pé, ficam aí, né? Eu gostaria, né? Eu gostaria de fazer mais ainda, né? Infelizmente a questão do tempo nos limita ou limita-me, né? Me limita a fazer isso daí, né? Bem, mas amanhã nós temos mais aulas aí. Nós vamos dar continuidade amanhã sobre isso, né? Quero ver se eu faço, se eu tento ser um pouco mais, se estender um pouco mais, porque, né, olha, aqui tem bastante coisa para falar e eu não saio nem do primeiro parágrafo, né? Porque a aula é interessante, né? Era interessante você falar, você criar o senso crítico, você tentar mostrar, né, que podemos, né? Nós somos partes, né, da história, nós estamos vivos e somos partes, podemos, né, reavê-la, podemos também reinterpretá-la, né? Podemos trazer para nós e absorver e produzir, não é só absorver, mas sim produzir, né? A respeito daquilo que nós passamos a conhecer, entendeu? Mas vamos continuar. Quero ver se amanhã eu sou mais sucinto um pouco. Vou tentar fazer isso. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos que vamos. A gente vai aos pouquinhos, a gente vai se adaptando aqui, ok? Bem, tenham um bom dia, se cuidem. Até amanhã, ok? Nesse mesmo horário, teremos esse mesmo horário aqui, ó, na parte da manhã aqui. Até amanhã, João, Tamires, todos os outros meninos e meninas aí. Vamos falar o nome de todo mundo: Amanda, Antônio, Bruno, o FG, que eu não sei quem é, o Galaxy J5 Prime, o João Souza, Pietra, Tamires. Falou, pessoal. Até amanhã. Até amanhã.